Olá! Faz tanto tempo que eu não passo por aqui, né? Mas a palavra de Deus diz assim, que há um tempo para todas as coisas. E Deus, às vezes, nos esconde para nos preparar. Na verdade, eu estava sendo preparada. Eu estava sendo alicerçada pela presença, pelo poder, pela glória de Deus. Sou tão grata a esse Deus único, soberano, poderoso, porque a cada dia eu tenho experiências extraordinárias com Ele. Ele tem me levado a esquadrinhar a Sua palavra. Ele tem me levado a estudar a Sua palavra, coisas que há muito tempo eu não fazia, porque eu não entendia. Quando eu ia ler a Bíblia, eu não tinha entendimento. Eu lia somente por ler. E a palavra de Deus disse é para nós esquadrinharmos. O que é esquadrinharmos? É entender o que a sua palavra está falando. Para isso nós precisamos buscar a ajuda do Espírito Santo e também buscar conhecimento das pessoas que Deus prepara para nos ensinar, para nos ajudar, para nos auxiliar, para tirar nossas dúvidas. Eu tinha muitas dúvidas quando eu ia ler a Bíblia, porque a Bíblia, ela está incompleta, ela não está escrita todo o conteúdo dentro dela. Tem muita coisa que foi retirada, mas ela ainda tem grandezas aqui dentro. O que foi colocado aqui é as grandezas de Deus. E eu descobri que existe um estudo segundo a escatologia de Israel, com a professora Carla Damasceno, e comecei a fazer esse estudo. É um investimento válido. Por quê? Porque nós vamos aprender lá na terra que Jesus nasceu, lá na terra que o Senhor Deus desceu através do seu Filho para habitar entre os homens. Por causa de quê? Por causa do pecado de Adão e Eva. Adão e Eva tinham tudo lá no paraíso. Eles não tinham conhecimento do mal. Mas o que aconteceu com eles? Quando Deus disse assim, não, de tudo no jardim vocês podem provar, menos daquela árvore, do fruto proibido. Isso despertou uma curiosidade em ambos. E o inimigo das nossas almas, que já habitava aqui na terra, que foi lançado com a terça parte dos anjos, estava a rodear a terra e chegou até Eva e despertou mais curiosidade na Eva, dizendo a Eva assim, sua boba, você não vai morrer, porque Deus disse para ela, se comeres desse fruto morrerás. Satanás é ardiloso, ele não mentiu, realmente Eva não ia morrer. Falou para ela, você vai ser conhecedora do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Deus estava poupando eles de sofrimento. Deus proibiu eles de tocar naquele fruto, porque Deus sabia que ali era algo que era reservado somente para Deus, não para eles. Eles iam ter problemas. Mas Eva desobedeceu. Esse foi o pecado dela, desobediência. É o que acontece com nós hoje. Nós vivemos em desobediência, nós fazemos as coisas contra os princípios de Deus e nós pagamos preço nas nossas escolhas. Eva fez uma escolha e repercutiu em toda a humanidade, em toda a geração de Eva. E essa maldição fez com que eles sentissem o peso do pecado. Passaram a viver do que a terra produzia, a ter que trabalhar, a ter que produzir o seu próprio alimento, porque eles tinham tudo nas mãos.
E o que acontece quando nós desobedecemos a Deus? Nós perdemos a grandeza da mesa que tem preparado para nós. Então, quando Jesus veio à Terra para morrer pelo nosso pecado, ele não veio simplesmente para só morrer pelos nossos pecados. Ele veio para nos dar domínio, autoridade e poder. Muita gente não sabe disso. Mas como eu faço para ter essa autoridade, domínio e poder? Obedecendo princípios de Deus, fazendo o que ordena a sua palavra, cuidando de não viver nas trevas, evitando o caminho do mal, evitando ter mágoas e sentimentos do nosso próximo. Isso se resume em que situação da Bíblia? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Resume tudo nos 10 mandamentos. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós já estamos cumprindo a palavra de Deus, porque nós vamos respeitar todos os outros mandamentos. Mas nós temos ainda a natureza do pecado, que veio lá de trás dos nossos avós, bisavós, tataravós, que praticaram pecados. Por isso que a maldição, ela acompanha até a 4ª geração. Não só até a 4ª geração, até 1000 gerações, se não forem quebradas. E como nós quebramos essa maldição? Recebendo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, como mediador entre Deus e os homens, pedindo perdão dos nossos pecados, se arrependendo de todos os nossos erros, pedindo perdão de nossos pais, avós, bisavós, até daqueles que já morreram, e vivendo uma vida nova, sendo nova criatura, buscando a presença, a intimidade do Filho amado, Jesus, adorando somente a Ele, porque Ele é que nos leva até o Pai, através da morte de cruz. Sem Ele nós não somos nada. Não é João, não é Pedro, não é Maria. Amamos Maria. Maria tem um significado maravilhoso para nós, mas não foi ela que morreu, foi Jesus. E é somente Ele que é digno de adoração, de veneração. É só Jesus Cristo que nos resgata, que nos cura, que nos livra, que nos liberta e que nos salva. E eu tenho tido experiências maravilhosas depois que eu me encontrei nessa fé. Não é sermos religiosos, não é participarmos de uma religião. Claro que a igreja é essencial, mas placa não vai salvar ninguém, não vai salvar a mim, não vai salvar você. Ah, eu sou de igreja tal, eu sou de igreja tal. O que vai salvar você é sua fé mediante Cristo Jesus. É você crer que Ele morreu na cruz, é você receber Ele como Senhor e Salvador da tua vida. É você colocar Ele na sua vida, buscando ter intimidade com Ele, sendo templo do Espírito Santo. Quando nós não colocamos Jesus na nossa vida, nós somos casa de demônios, onde eles vêm habitar. Por isso que vêm as doenças, as enfermidades. 80% das doenças do nosso corpo são causadas por setas malignas, pelas nossas escolhas, pelos nossos pecados, pelos pecados geracionais. 20% das doenças são causadas pelo nosso organismo, mas 80% são doenças espirituais. E Deus cura as doenças, 80% das doenças espirituais, e cura as 20% que é produzida pelo nosso corpo. Porque Deus é um Deus soberano. Quando Ele morreu na cruz, Ele deu domínio, poder, autoridade, para que nós possamos mandar embora todas as doenças, enfermidades, todas as nossas iniquidades, e por suas pisaduras nós sermos sarados. Isso está em Isaías 53. Isaías 53. Então,
Não há uma saída a não ser Jesus. Você pode até achar subterfúgios, mas não duram. Não duram. São ilusões de ótica para te enganar. São enganos, engodo. Porque quando Deus faz, Ele é perfeito. E eu tenho tido muitas experiências quando eu mergulhei nas águas do Espírito de Deus. Quando eu mergulhei nas profundezas dessas águas. Lá. Nas águas do trono. E Ele nos convida todos os dias. Eis-me aqui, estou te esperando. Jesus não veio fundar religiões, Ele veio fundar o reino. A igreja somos nós, cada um de nós somos representantes da igreja de Cristo. Ah, mas você está querendo dizer que igreja não tem nada a ver. O templo onde você congrega tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Mas igreja é você. Deus deixou o templo para nós congregarmos, para nós adorarmos em espírito e verdade. Mas você tem que saber que esse templo tem que estar alinhado com a palavra. Quem está lá, quem é sacerdote desse templo, tem que estar alinhado com Deus. Tem que ter caráter, tem que ter fruto. E é fácil você saber quem tem frutos. Porque aonde tem fruto, tem cura, tem libertação, tem salvação. E eu tenho experimentado dessa grandeza. Aonde eu vou, aonde eu toco, aonde eu oro, aonde eu clamo, o Senhor alcança, tem alcançado vidas, tem salvado, tem curado e tem libertado. Essa é a grandeza de Deus que está dentro de nós. Basta nós queremos, nós procurarmos. Ele já fez por nós. O Senhor já fez tudo o que Ele tinha que fazer por nós. Nós estamos agora num tempo da graça, de entendermos a graça dEle, a graça da salvação, a graça que foi derramada na cruz, e pararmos de ficarmos buscando em coisas fúteis da vida, em coisas que não traz para nós resultados. Tudo aquilo que você faz e você não vê resultados, é porque Deus não está ali. Porque Deus é um Deus de resultados. Deus é um Deus de resposta. Deus é um Deus de amor. E Deus é um Deus de misericórdia. Só que eu, muito tempo, vivi dessa misericórdia.